Já parou para pensar que muitas vezes nós não somos felizes porque nós passamos boa parte do nosso tempo idealizando a vida? Idealizando as situações, as realidades, ou até mesmo cometendo esse crime cruel de ficar preparando sempre para o futuro uma alegria que deveria ser vivida hoje. É aquela mentira, né, que a gente escuta. A vida começa aos 40, isso é mentira. A vida começa toda hora. Como se aos 40 nós tivéssemos condições de interpretar o que passou como algo que não valeu a pena, com a possibilidade de projetar um futuro como se agora a vida estivesse valendo. Não. A vida vale toda hora. Mesmo quando nós experimentamos a mais atroz de todas as dores, quando nós experimentamos a morte, a vida sempre vale a pena. Eu não tenho o direito de ficar aqui hoje projetando uma alegria para o futuro sem me interessar pelo cotidiano que me rodeia. Esse é o meu sentido. Assim como preciso lavar o rosto todos os dias de manhã, eu preciso lavar a minha alma para que caiam todos os excessos que infelizmente coloco e permito que coloquem sobre ela. É o primeiro passo, minha gente, para que a vida seja possível. É o primeiro passo para que a gente tenha condições de administrar a existência com todos os fardos que são próprios dela. E nós não podemos abrir mão dos fardos que são próprios da existência. Não existe um sentido pronto. Eu não gosto de julgar sobre os outros as responsabilidades que são nossas. Eu tenho consciência de que algumas coisas que eu preciso, só eu posso me oferecer. Aliás, boa parte do que eu preciso, só eu posso me oferecer. É muito injusto que eu peça ao outro que me dê aquilo que só eu posso me dar. Por exemplo, amor próprio, né? Sou eu o primeiro a administrar o amor que mora dentro de mim, a minha experiência pessoal de ser quem eu sou, de ter de administrar todos os dias o sentido para a minha existência. Sou eu que tenho que abandonar todos os dias a ilusão de que a vida é perfeita, de que eu terei uma vida maravilhosa, de que tudo será esplendoroso. Não. Sou eu que preciso administrar diariamente a compreensão de que tudo está marcado pelo limite e que mesmo sendo marcada pelo limite, a vida pode ser boa. Eu não tenho que esperar do outro que a minha vida seja boa por causa dele, não. O primeiro passo para isso é aqui dentro do meu coração, na minha cabeça, quando eu faço a minha higiene pessoal, né? Da mesma maneira como eu preciso lavar o meu rosto, eu também preciso lavar a minha alma todos os dias para que caiam por terra todas as ilusões de que essa vida deveria ser perfeita, de que tudo será maravilhoso, de que tudo será esplendoroso. Não. Não é assim. Então todos os dias eu preciso fazer cair por terra o que não é verdadeiro. Por isso que eu gosto tanto do cristianismo, porque ele não nos ilude. Jesus em nenhum momento propõe aos seus seguidores uma vida maravilhosa e mágica, distante dos sofrimentos, distante das lutas, porque Jesus compreende a vida como ela realmente é. Ela pode ser maravilhosa, pode, mas ela também pode ser muito triste. E que é na arquitetura dessas duas possibilidades que nós nos posicionamos com a responsabilidade, então, de viver com dignidade aquilo que nos foi proposto hoje. E assim a gente é amigo, assim a gente é pai, assim a gente é irmão. De vez em quando Deus nos visita de maneira muito concreta através das pessoas. Aliás, ando pensando que é uma das formas privilegiadas que nós temos de receber a presença de Deus é através de um amigo de verdade. Digo isso porque é tão humano, né, amar, é tão humano sofrer, é tão humano perdoar, necessitar ser perdoado, é tão humano errar. E o amigo é com quem nós dividimos diariamente as dinâmicas destes verbos. Quando falo amigo, eu coloco a possibilidade de que tenhamos dentro de casa uma mãe que seja também uma amiga, um pai que seja também um amigo, nas devidas proporções, né? Uma amizade que não ofusca o papel fundamental daquela pessoa na nossa vida.
O primeiro papel do pai não é ser amigo, é ser pai. Mas ele pode ser um pai amigo. Quando nós encontramos em alguém a possibilidade de conjugar a mística cristã de maneira tão concreta, tão real, tão verdadeira, quando alguém, pelo mistério de ser quem é, nos acompanha, quando alguém no mistério de ser quem é, alivia a nossa existência. Hoje eu precisei viver um dia rodeado pelos meus limites. Limites físicos, limites pessoais, humanos, psíquicos, emocionais. E mesmo assim, eu precisei dar conta da vida. Os meus amigos fazem parte desse processo. Mas o primeiro passo é sempre meu. E é aqui que Deus mora, minha gente. Nessa motivação. É aqui que a conversão precisa acontecer. É o que nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Nós não queremos que Ele modifique a nossa vida. Nós queremos que Ele modifique quem somos. Porque se Ele modifica quem somos, é bem provável que naturalmente a gente modifique a vida que a gente vive. Ainda hoje eu falava sobre isso no meu Twitter, né? Que há sofrimentos que estão ao nosso lado, que por mais que a gente seja solidário com aquele sofrimento, a dor continua sendo do outro. É o limite. É o limite que o pai precisa enfrentar todos os dias com o filho, ao olhar para aquela criança saindo com a sua mochilinha para ir para a escola, e o pai não ter condições de salvar aquela criança de todos os sofrimentos que ela terá de enfrentar naquele dia de aula. É assim que a gente ama muitas vezes, querendo colocar uma redoma de proteção para que o outro não sofra aquilo que nós precisamos sofrer para ser quem a gente é, mas aí nós cometemos uma injustiça. Você, se retirar o que você sofreu, se retirar as lutas que verdadeiramente você precisou travar para ser quem você é hoje, é provável que você não teria dado muito certo na vida, não. Então, no gesto de querer amar e proteger, nós queremos privar o outro de viver aquilo que realmente o fará crescer. Já observou como nós fazemos isso quando nós amamos? Aí a gente oferece ao outro um amor que desprotege. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é. Muitas vezes, a nossa proteção é uma desproteção. Porque ao rodear o outro de todas as atenções e carinhos para que ele não sofra, nós estamos privando-o justamente do elemento mais humano, daquilo que nós podemos, que é inegável na nossa condição, que é justamente o fato de sermos limitados. Tudo que você é passa pela sua cabeça. É por isso que eu digo sempre, né? Que a conversão é aqui. É no jeito como nós pensamos, é no jeito como nós olhamos para o pai, é no jeito como nós olhamos para o filho, é no jeito como nós olhamos para quem amamos. Por isso que o cristianismo é tão concreto. Porque ele modifica o nosso jeito de amar. Tá bom, eu quero amar, mas eu não quero colocar o outro numa redoma para receber o meu amor. Eu quero amar ao lado. Eu quero amar, mas sem privá-lo do sofrimento que ele terá de enfrentar quando a vida for dura para ele. E eu quero ser maduro o suficiente para entender que a vida é assim mesmo. Que eu não tenho o direito de criar dentro de mim um espírito de vítima que vai me justificar como um eterno fracassado. Porque às vezes acontece isso, minha gente. A vida, ao ser dura para cada um de nós, parece que nos dá o direito de um atestado de vítima que nós vamos sempre apresentar para justificar a nossa falta de coragem, a nossa falta de mobilidade, a nossa falta de esperança. Não é para ser assim. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Em nenhum momento Jesus prometeu aos seus discípulos que seria fácil. Veja a linguagem que ele usou. Faça uma visita aos evangelhos e você vai ver que em nenhum momento Jesus deixou de falar de luta, de espada, de processos dolorosos, de cruz. Mas nós não temos o direito de desvincular a vitória do processo de luta. Nós não temos o direito de dizer, pague o dízimo nessa igreja e a partir de agora você será um homem ou uma mulher abençoada.
Não é assim que Deus age. Ou até mesmo identificar que muitas vezes o insucesso é identificado como falta da presença de Deus na nossa vida. Não. Muitas vezes o insucesso é um processo natural das escolhas que nós fazemos e Deus estará lá do nosso lado, sim, no momento do insucesso. Eu não estou diabolizado no momento do meu insucesso. Às vezes, sabe, eu fico vendo na televisão, com muito respeito, todos os discursos religiosos, mas eu fico pensando que eu não me identifico mesmo com algumas perspectivas, algumas maneiras de interpretar o cristianismo. Quando você identifica que Deus está te abençoando somente porque você está ficando rico, somente porque você está se livrando dos problemas, você identifica que Deus está sendo uma bênção na sua vida, porque Ele te faz vencedor o tempo todo. Tudo bem. Não é nenhum problema você pensar a vitória como uma vocação que Deus nos dá. Eu não posso identificar a pobreza do outro como uma manifestação da não predileção de Deus por ele. Não. Deus está em todos esses lugares, Deus está com os fracassados, Deus está com os pobres, Deus está na miséria. Ali onde existe o miserável, Deus está presente. E se por acaso nós, com a nossa atitude, conseguirmos quebrar o poder daquela miséria por força do nosso empenho, que está sempre agraciado. Eu gosto de dizer isso. Toda a ação humana que é de promoção do bem, que é de vitória, de transformação, já está naturalmente abençoada. É a graça de Deus agindo em nós. Eu não posso ser bom sem a graça de Deus agindo em mim. Até para eu me arrepender dos meus pecados, eu preciso da ação da graça em mim. E ali identificar que este processo, ele é humano, ele é natural. E eu não posso me opor àquilo que é humano em mim. Porque é no acolhimento dessa humanidade que Deus vai agir. É assim que Ele visita a nossa vida através de amigos. Que nos dão a palavra certa, que nos encorajam, que nos recordam que nós temos de estabelecer diariamente esse pacto com a existência. É o que nós queremos nesse programa de hoje. Que a partir do que aqui refletirmos, nós tenhamos condições de dar um passo na direção dessa realidade que nos aproxima cada vez mais de Deus, quando bem vivida, quando bem experimentada. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade. Quantos filhos são curados quando nós olhamos para eles e perguntamos o que de fato interessa, do que eles gostam e o que eles gostariam de fazer da vida. E você também cresce quando é algo que você não quer que seja, e você, no exercício de amor, é capaz de querer entender o que o outro gosta tanto. A estabilidade pode representar uma coisa boa na cabeça dos nossos pais, que querem nos ver estabilizados. É natural que você queira seu filho estabilizado. Mas essa estabilidade, se custar a alegria dele, vale a pena? Se chegar a essa estabilidade, vai precisar matar todos os sonhos que tem dentro de si, é justo? Da mesma forma como eu vi muitas pessoas cursarem direito porque o pai era advogado e seguiram a tradição, mesmo que aquilo não realizasse.
Quantas pessoas eu encontrei estudando direito, não porque queriam ser advogados, mas porque queriam prestar um serviço público, um concurso para um serviço público. E aí você perguntava, mas você se identifica com o serviço público? Não, é só para ter uma estabilidade. Isso pode parecer bacana aos olhos de alguns, mas isso é um verdadeiro absurdo aos olhos daqueles que de fato querem viver a sua verdade pessoal. Basta deixar que a verdade venha à tona. Às vezes você, na ânsia de fazer seu filho obedecer, você dita uma regra que não passa pelo ouvir com ele. Vai fazer assim, pronto, e acabou. Ouça o coração do seu filho. Ouse conhecer quais são as aptidões dele. Será que só porque nós desejamos, com todas as forças do nosso coração, do nosso entendimento, controlar a vida dos que nós amamos, porque achamos que controlar é amar? Será que é justo, em nome desse controle, nós condenarmos os nossos filhos a uma estabilidade que não realiza, que não faz feliz? Falsas respostas não nos realizam. Pode realizar seu pai, sua mãe, mas você acha justo comprometer a sua vida para agradar alguém? Isso não é evangélico. Obedecer significa ouvir com o outro, e não somente ouvir o outro, é ouvir com ele. E pode ser que aquela parte que precisa obedecer, no momento em que escuta com aquele que está propondo o que deve ser obedecido, chegue à conclusão de que o esclarecimento, a lucidez, esteja na parte mais frágil. Seremos autoridades mais qualificadas se nós desenvolvemos ou aguçamos a nossa sensibilidade para ouvir com o outro o que precisa ser escutado. Da mesma forma como eu também não tenho como viver as minhas perguntas na solidão. Eu estou sempre ouvindo com alguém ao meu lado. Saímos do nosso mundo, ferimos aquilo que estamos acostumados para dar um passo com o outro, sempre de mãos dadas. Porque nunca erramos, minha gente, quando vamos de mãos dadas. Nunca erramos quando seguramos na mão daqueles que nós amamos. Não é justo você impor a ele um fardo que Deus não impõe. Deus colocou nele um jeito de ser, uma forma de viver, de pensar, de sentir. É necessário que a gente tenha respeito pelo outro, que caminhe com ele. Claro, eu não estou dizendo para você abrir mão da autoridade que você tem, pelo contrário. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz ouvir com o outro. É aquela que nos faz pensar com o outro, sentir com o outro. Seremos melhor, bem melhor. Uma autoridade bem melhor, se a gente aprende a ouvir com o outro. Deus tem a oportunidade de falar em nós. Sim, porque Deus fala em nós quando a nossa verdade vem à tona. Quando nós não temos medo da pergunta que precisa ser feita. Não fuja delas. É bom, né, quando a gente tem a oportunidade de ouvir alguma coisa que nos desinstala. Nós ouvimos muitas coisas todos os dias, mas não é tudo que nos desinstala. De repente você percebe que aquela palavra, ela se encaixa dentro de você e começa a provocar uma boa desordem. Essa é a revolução que o verbo pode fazer na nossa vida. Sim, porque a mesmice da vida é justamente a gente ficar no mesmo cômodo o tempo todo. Pode ser que a gente se acostume a alguns cômodos da nossa vida e a gente passe uma vida inteira ali, acreditando que a nossa casa consiste naqueles cômodos. Na vida emocional é assim, na vida intelectual.
Nós vamos saindo da nossa zona de conforto e nós vamos, neste intervalo, vivendo o desinstalo, esse desinstalar, a desinstalação, que é tão positiva na vida de quem quer crescer. Então, uma pergunta bem feita, na hora certa, tem o poder de reorientar os caminhos da gente. Retira-nos da mesmice. Faz com que nós tenhamos condições de entrar nos cômodos que até então nós não estávamos acostumados a visitar. Vai viver o que você precisa viver. Não perca tempo com conflitos que não são seus. Tenha coragem de entrar nos quartos da sua casa, da sua vida, e descubra quais são as perguntas que hoje precisam ser feitas para que a sua vida tenha qualidade. Não tenha medo dos questionamentos. Muito melhor que conviver com falsas respostas é a gente ter a pergunta certa. Eu particularmente gosto de ir atrás de palavras que me desinstalem. Eu estou sempre com um livro, porque o livro é uma oportunidade que eu tenho de ser desinstalado. Gosto sempre de ouvir uma boa música, porque a palavra que chega pelo meu ouvido através de uma voz cantada tem um poder de me desinstalar. Os especialistas dizem que toda vez que nós aprendemos uma coisa nova, é como se o nosso cérebro fosse ferido positivamente. E o conhecimento, ele se estabelece à medida em que nós vamos ferindo, que nós vamos criando novas sinapses, né? Nós vamos criando dentro do nosso cérebro uma estrutura que vai nos levando a ir adiante, naquela reflexão, naquele conhecimento. Eu me recordo que, como professor, o grande desafio era desinstalar aqueles que já achavam que já sabiam. Sim, sobre muitas coisas nós já sabemos, mas de vez em quando a gente toma contato com uma outra forma de ver aquilo que nós já sabemos, contato com um saber sobre aquilo que já sabemos, e de repente somos surpreendidos por uma novidade sobre aquilo que já achávamos que sabíamos tudo. O conhecimento é dinâmico, é um movimento de reestruturação constante. E olha que nós já temos mais de 2000 anos de história, nós já evoluímos muito como humanidade, as ciências psicológicas nos ajudaram muito a compreender a dimensão humana dessa realização. Então nós já estamos auxiliados por muitas ciências que Jesus não tinha naquela época. Todas elas corroborando justamente a postura de Jesus, de colocar a pessoa no caminho certo. Padre Fábio, gostaria de saber a sua opinião quanto ao livro O Segredo, que tem como conceito: peça, acredite e receba. Quem nos induz a imaginar? O livro nos induz a imaginar e idealizar nossos sonhos para realizá-los. Será que é assim que na vida realmente acontece, padre? Eles ensinam partir para a ação, mas sempre idealizar. E em uma palestra do senhor já vi você dizendo que quem idealiza demais perde a oportunidade de conhecer o que verdadeiramente existe ao seu lado. Qual é o sentido de tudo isso, então? Marcelo, o grande problema é quando nós compreendemos esta idealização. O que é a idealização? A palavra ideal é aquilo que existe como se fosse uma realidade iluminada, que não nos pertence ainda, mas que nos motiva. O sonho muitas vezes é isso. Eu imagino que aquilo possa acontecer na minha vida e vivo à sombra desta imaginação. Agora, o que precisamos fazer? Eu nunca li este livro, então não sei nem do que se trata. Sei que é um livro que já vendeu milhões e milhões de cópias, e agora estou tendo essa informação através de você, que ele trabalha a partir desse conceito. Peça, acredite e receba. Eu particularmente acho isso muito difícil de analisar aqui com tanta pressa, porque eu posso até pedir, mas o que eu estou pedindo?
Será que aquilo que eu estou pedindo realmente está de acordo com a minha possibilidade? Tudo bem, aí eu vou acreditar que estou, e vou receber isso. Minha filha, longe de querer, a vida não pode ser mensurada dessa forma, né? Com essa clareza toda. A vida continua sendo um mistério. Agora, eu gosto de pensar que a minha pessoa, eu estou contextualizado entre sonho e realidade o tempo todo. Particularmente, tenho muito medo de sonhar grande demais, a ponto de nunca alcançar o que sonho e viver frustrado por causa disso, ou então sonhar pequeno demais e assim nunca chegar à realização humana que eu posso chegar. Então, o que eu acho que o que vale a pena na vida é a gente descobrir qual é o papel que nós queremos desempenhar no mundo em que nós estamos situados. Qual é o meu papel neste mundo? O que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades? Quais são os meus limites? E aqui nós entramos no terreno do autoconhecimento, que é importante demais. Se eu me autoconheço, se eu sei lidar bem comigo mesmo, se eu conheço as minhas aptidões e os meus limites, e eu escolho um lugar no mundo em que eu possa exercer bem essas aptidões que Deus me deu, e ao mesmo tempo driblar um pouco esses limites para que eles não sejam determinantes, eu estou no caminho certo. Aí o que eu peço? Eu peço aquilo que está de acordo com as minhas possibilidades. Não adianta nada eu pedir por um dom que eu sei que não pertence. Que não me pertence. Eu não posso ficar pedindo absolutamente nada para Deus que eu saiba que está sendo contrário à minha natureza. Porque Deus não vai trair a nossa natureza. Nós somos seres diferentes uns dos outros, dotados de particularidades. O que é que Deus faz crescer? Aquilo que você recebeu na particularidade. Então a gente precisa ter um limite para a gente compreender a vida com realismo, mas ao mesmo tempo com ideal. Eu acho que o ser humano ele é feliz à medida em que ele equilibra o ideal e a realidade. Eu não posso ficar preso só no ideal, mas eu também não posso ficar preso só na realidade. Eu tenho que ter essa mistura bem equilibrada dentro de mim. O que eu idealizo, aquilo que eu quero, a meta que eu estabeleci para chegar e aquilo que eu faço no meu dia a dia para que essa meta se transforme numa realidade. É assim que a gente constrói grandes histórias, não é assim? Não é verdade? Grandes homens, grandes mulheres nascem nesta luta constante para fazer com que o ideal estabelecido possa se concretizar. Porque, por outro lado, a gênese das frustrações está diretamente ligada à inadequação do sonho. Então a pessoa tem um sonho que definitivamente ela não tem possibilidade de realizá-lo. E aí, quando essa palavra possibilidades, ela também precisa ser explicitada. Quando eu falo das minhas possibilidades, eu estou contextualizando o que eu tenho como pessoa, os aspectos da minha personalidade, a minha sensibilidade, as minhas aptidões, mas eu estou falando também do meu contexto. É como querer ser patinador de gelo morando no Ceará. Onde que eu vou ter uma pista de patinação morando lá no sertão da Paraíba, não é? Eu preciso me deslocar para viver esse sonho. Aí vamos ver se existe possibilidade para este deslocamento. Estou dando um exemplo bobo. Porque às vezes nós estamos no lugar errado, vivendo o sonho certo. Ou estamos no lugar certo, vivendo o sonho errado. Essa clareza a gente vai tendo à medida em que a gente partilha. Não, olha, sabe o que eu já pensei para a minha vida? Isso. E aí, ouvindo pessoas que estão do nosso lado, que nos ajudem a refletir sobre aquilo que nós estamos querendo, a gente de repente chega a uma conclusão. É igual, acho que foi anteontem. Estava lá no Rio de Janeiro, na casa de uns amigos, e de repente a filha partilhando de um sonho que estava tendo. Quero ir para os Estados Unidos para fazer o 2º ano colegial. E aí a gente conversando,
Mas será que é o momento de ir? Por que fazer o segundo ano lá? E aí uma série de fatores, a mudança, deixar o lar onde se está tão estabelecido, para viver uma época da vida que não é tão determinante, porque se fosse o terceiro ano, tudo bem, mas o segundo, e se não der certo? Aí você perde o segundo, fica difícil retomar para o Brasil por causa da diferença de datas letivas. Aí a própria pessoa, a partir do momento que partilha o sonho, descobre que se ela fosse viver aquele sonho naquele momento, o sonho poderia se transformar num pesadelo. Mas outras pessoas precisaram ajudar a refletir o sonho. Então, só modifica o sonho continua o mesmo, quero estudar nos Estados Unidos, mas modifica o momento que vai. Está vendo como é interessante? Porque às vezes a gente quer realizar o nosso sonho ao nosso modo, e de repente, a interferência positiva de alguém que nos ajude a refletir o sonho é absolutamente determinante para que a gente continue sonhando o sonho certo. Para que aquele sonho não se transforme num pesadelo na nossa vida. É isso aí. Nós vamos continuar sonhando sempre, porque faz parte da vida humana. Eu sonho, você precisa sonhar, os sonhos nos mantêm vivos, mas você faça de tudo para descobrir o que desse sonho tão grande pode ser realizado hoje, ainda que seja em preparação do pequeno da realidade. Porque quando a gente não trabalha no agora da realidade, nós nunca vamos realizar o sonho. E aí fica infértil. Eu preciso no agora da minha vida realizar a pequena parcela que o dia de hoje me pede para que esse sonho se transforme numa realidade. Só pode caminhar 1000 quilômetros aquele que dá um passo de cada vez. Há dias em que a gente poderá correr um pouco mais, vai ter disposição para isso, o clima vai ajudar, você avança. Mas há dias em que você vai ter que esperar pelo descanso do corpo. Não é assim? A vida prática não é assim? Então, os sonhos seguem a mesma regra. Há momentos que de repente você percebe que a realização daquele sonho acelerou na sua vida. Tudo estava favorável, mas há momentos em que isso está emperrado. E aí você tenha paciência para que a realização do sonho seja possível naquele momento certo. Quando a gente fala de sequestro da subjetividade, você que ainda não leu o livro, o sequestro da subjetividade, ele se refere a tudo aquilo que a gente abre mão do nosso eu pessoal em detrimento de um relacionamento. Então, quando eu estabeleço um relacionamento em que o outro me pede aquilo que eu tenho de mais sagrado, que é abrir mão de ser quem eu sou. Que às vezes isso acontece. Em nome do amor, a gente rouba o outro para nós, né? Ou então, em nome do amor, eu me permito ser roubado pelo outro. Eu abro mão de ser quem eu sou, dos sonhos que eu possuo, achando que ao abrir mão, eu estou correspondendo ao amor que o outro diz ter por mim. É claro que todo amor comporta renúncia, sacrifício, mas essa renúncia não pode levar à minha identidade. Mesmo porque para eu me dar ao outro, eu preciso ser dono de mim. O livro, ele fala justamente desse conceito de pessoa a partir do conceito judaico, cristão, que é, para eu me oferecer ao outro, eu preciso ser dono de mim. Só pode dar-se ao outro aquele que se possui. Eu não posso dar aquilo que não é meu. Então, a vida, desde quando eu nasço, eu começo a tomar posse do meu eu. Eu vou identificando quem sou eu vou identificando o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. A construção do eu, ela é fundamental nos primeiros anos da nossa vida, que é quando nós vamos descobrindo quem somos nós. Para que nascemos, né? Essa pergunta é tão interessante. Quando você começa a identificar as suas possibilidades, até mesmo de trabalho, o que me realiza?
Tudo isso faz parte da sua subjetividade. A sua subjetividade é como se fosse o cofre onde está guardada a sua identidade. Mas há relacionamentos que nos roubam isso. Quando você estabelece um relacionamento doentio, por exemplo, quando você vai perdendo a sua pertença. Como é que você sabe que é um relacionamento doentio? Quando não existe alegria na entrega. Quando você percebe que o outro está lhe pedindo aquilo que você não poderia dar a ele, que é a sua identidade. Ah, eu para amar você, você terá que mudar isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. Tudo bem. Se for para mudar coisas que antes eram ruins em nós, o amor do outro nos ajuda, porque nos constrói. Vai nos mostrar aquilo que a gente tem de exagerado, aquilo que pode ser lapidado. Mas quando o amor do outro é condição, a condição para que o amor exista é que a gente abra mão de ser quem a gente é, então alguma coisa está errada. Então o outro não está me amando, o outro está me sequestrando. Veja bem, o que é a esquizofrenia? É uma patologia psíquica que precisa ser diagnosticada, medicada, onde o eu se divide. O esquizofrênico, ele costuma ter dois tipos, né? É como se estabelecessem na sua personalidade, é como se a unidade fosse quebrada. Então, a partir do momento que a esquizofrenia se estabelece, eu tenho dificuldade de ser eu tenho dificuldade de ser inteiro. Então, aí eu não sou especialista para poder dizer, um médico especialista em esquizofrenia poderia dar muito mais informações. Eu estou dando uma pincelada no que significa, num primeiro momento, essa esquizofrenia. É uma doença que precisa ser tratada e que muitas vezes tem a característica, né, de ser uma divisão do eu. Será que um sequestro da subjetividade poderia desenvolver uma patologia dessa? Olha, o roubo da subjetividade é uma coisa tão doída que às vezes a mente, para poder sobreviver àquele roubo, àquele sofrimento, ela se estabelece patológica, ela fica doente mesmo. O sofrimento é tão grande que aquela pessoa não consegue mais administrar de maneira saudável a perda de pertença. Você poderia estar perguntando, mas padre, como é que uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é? Acontece demais, minha gente, acontece toda hora. Esse livro, ele não foi escrito a partir de teoria. É claro que eu precisei estudar muito ao longo da minha vida para compreender um pouco do mistério humano, um pouco a trama dos relacionamentos. Eu sempre gostei de pessoas. E eu estudei muito como? Lendo. Eu sempre gostei de romances, eu sempre fui um menino que lia muito desde criança. Então isso me ajudou a ter uma leitura do contexto dos bastidores dos relacionamentos, a partir daquilo que eu vi na ficção, mas que eu vi também na vida real. Como padre, eu tenho esse acesso ao sacrário da consciência das pessoas. Então eu encontro muita gente roubada de si mesmo. Gente que precisou abrir mão de ser quem é para ter o outro ao lado. Que isso acontece muito. De repente, eu amo uma pessoa, eu sou tão apegado àquela pessoa, que eu sou capaz de abrir mão dos meus sonhos para não perder aquela pessoa. Então, por exemplo, uma menina sabe que tem um relacionamento doentio com um rapaz. Aquele rapaz não faz bem a ela, ele traz uma carga negativa para ela demais, ele a deprime, ele a joga para baixo o tempo todo e ela não consegue romper aquele relacionamento. Por quê? Porque ela tem medo de perder aquele rapaz. Ela tem medo de perder o pouco da satisfação que representa estar com ele. Isso é uma dependência, né? A dependência é quando você não é capaz de equacionar o tanto de prejuízo que você está tomando ao ficar ao lado daquela pessoa. Então geralmente tem essas dependências afetivas, partem para um autodesprezo, uma relação doentia gera muito isso, a pessoa se despreza, ela se acha pior e por isso ela tem tanto ciúme, por isso ela tem tanta posse. O relacionamento deixa de fazer bem, por quê? Porque vira uma espécie de neurose. Ao invés de fazer feliz, aquele relacionamento só traz aborrecimentos. Uma vigilância 24 horas, né? Como se o outro fosse um objeto a ser vigiado o tempo todo, como se ele fosse um animal que precisa de coleira.
Você percebe que o relacionamento está sendo doentio pelos sintomas. Digamos que eu seja amigo do Christian e que nós temos um relacionamento doentio. A nossa amizade não passa pelos vínculos da construção, da fraternidade, da solidariedade. Digamos que nós sejamos amigos e que nós somos dependentes um do outro e que nós vivemos um com o outro uma espécie de disputa. Então, sempre que eu puder alfinetar o Cristo, eu vou alfinetar. Sempre que eu puder desprezá-lo publicamente, eu vou desprezar. Aí depois eu vou, corro, peço perdão, faço isso, faço aquilo. Mas depois, logo em seguida, volto a fazer o mesmo. Veja bem, eu acabo tendo um relacionamento doentio e começo a fazer mal com esse amor que eu digo sentir pelo meu amigo Cristo. Quando a gente não tem condições de quebrar o vínculo, a gente precisa de ajuda. Quando a gente não tem coragem de assumir o sofrimento que vai ser causado por aquele rompimento, que essa dependência me faz querer ter o Cristo perto de mim o tempo todo. Mas como é uma relação doentia, ela não é positiva. Então a gente vai ficar o tempo todo vivendo, se alfinetando, se machucando, porque nos falta a clareza para administrar essa dependência do jeito certo, colocar o pingo nos is e a gente poder viver as nossas individualidades e depois a gente se partilhar na amizade. O relacionamento, minha gente, ele só é positivo quando as partes se pertencem e depois elas se distribuem. Quando eu sou dono de mim, Christian é dono dele, e quando nós nos encontramos, nós nos doamos num relacionamento de amizade. Às vezes, as doenças mentais, elas começam assim, em relacionamentos doentios, em perda de pertença. Eu deixo de me pertencer, eu vou abrindo mão de mim, abro mão um pouquinho hoje, abro mão um pouquinho amanhã, porque o outro vai me esgotando, o outro vai me sugando, e porque eu não tenho coragem de me posicionar, daqui a pouco eu perdi a capacidade de administrar. Então o outro torna-se proprietário dos meus afetos, ele começa a mandar na minha alegria. É tão triste quando você percebe que a sua alegria depende do outro e não de você. Alguma coisa está errada. Alguma coisa nós estamos errando, em alguma coisa estamos errando. O outro, ele não é o responsável pela minha alegria. O outro até participa da minha alegria. O outro até me ajuda a promover a alegria, não sejamos hipócritas. Uma palavra ruim que vem do outro lado me machuca, uma palavra motivadora do outro me ajuda também a ficar mais feliz. Mas o primeiro espaço onde essa alegria precisa ser cultivada em mim é quando eu me ocupo de mim, quando eu gasto um tempo comigo, nos meus projetos, no meu empenho. Quando existe uma dependência, um sequestro de subjetividade, a pessoa tem dificuldade de cuidar da própria vida. Você conhece, ou talvez até já tenha experimentado isso em você, quando você vive um relacionamento que você fica o tempo todo procurando onde está o outro, o que ele está fazendo, com o que ele foi, aonde que ele está. E você deveria estar cuidando da sua vida. Esses relacionamentos que às vezes são doentes, eles causam um prejuízo tão grande, gente, porque às vezes uma pessoa vive um relacionamento assim, 4, 5 anos. Eu conheço namoros, experiências de namoros em que a neurose é tanta que a menina, o rapaz, eles ficam o tempo todo se monitorando. 30, 40, 50 mensagens por dia, porque tem de dar satisfação aonde está, com quem está, o que fez, e quando volta, quando o encontro deveria ser para partilhar o dia, para ficar felizes porque estão juntos, é para lavar a roupa suja, por que você não avisou, por que você foi lá, por que você não me falou? Então o encontro que deveria ser para ser agradável, para construir aquilo que no futuro pode ser até um casamento, torna-se o espaço do cultivo das neuroses. Padre Fábio, eu sinto um vazio muito grande dentro de mim e nem sei porquê. O que fazer nessa hora? Bem, esse conceito de vazio é muito amplo, né? O que pode ser um vazio? Se é vazio é porque não é nada, né? Está vazio porque não tem nada. Então, está faltando preencher.
A gente tem que preencher o vazio. Muitas vezes existem alguns tempos na nossa vida em que o vazio acentua. A velhice pode ser um lugar, uma época para isso acontecer. Então, de repente, a pessoa ficou aposentada, ela deixou de trabalhar, ficou aquele vazio. O que ela faz com isso agora? Ou ela vai se ocupar de coisas que ao longo da juventude já não pôde fazer, ou ela vai ficar ali naquela ociosidade. Então, de repente, o que é bom para evitar esse vazio? Preencher com coisas boas. Uma boa leitura, uma boa influência. Sempre digo isso, minha gente, nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que ocupa a nossa cabeça e o nosso coração. Porque nós somos fruto de tudo isso. As coisas que nós estamos alimentando hoje através da nossa leitura, do programa da tarde que a gente assiste, da música que a gente escuta, tudo isso preenche ou não os nossos vazios. Quando é que a gente tem a sensação de que o vazio foi preenchido? Quando nós nos identificamos de maneira positiva com o que a gente está vendo. Então, de repente, eu assisti a uma reportagem, a uma entrevista muito interessante. Eu não vi nem o tempo passar. Pronto. Eu preenchi o vazio daquela hora que eu iria passar em angústia. Eu passei na boa companhia de uma reflexão boa. Uma boa reflexão. Então, de repente, se eu não ocupei a minha cabeça com coisas boas, aquilo acentuou ainda mais o meu vazio. Se eu fui ver um programa de violência, de coisas ruins, eu acentuei ainda mais o meu vazio. Por quê? Aquilo que eu quis, que eu escolhi, não foi uma matéria boa para preencher o vazio. Então, muitas vezes, somos nós que vamos cavando esse vazio. É igual a droga. O que a maconha faz? O que a cocaína faz? É o preenchimento ilusório de um vazio. O viciado, ele não quer outra coisa senão preencher o vazio que ele sente dentro dele. Então ele fuma uma maconha, um cigarro de maconha, ele cheira cocaína, ele toma um comprimido de LSD, porque ele quer preencher de ilusão aquele momento. Então ele cria aquele torpor, né? Aquela situação de êxtase. Mas aquilo passa e aquilo tem um efeito rebote, né? Como eles dizem na medicina, que piora o efeito depois. Ameniza por um tempo, mas depois volta pior ainda. Por isso que o vício, ele é um círculo de alta destruição, porque quanto mais a pessoa usa, mais ela quer usar. Porque quanto mais ela vai se tornando dependente da cocaína, maior é o vazio que vai ficando dentro dela. É como se você fosse fazendo um buraco que você nunca acha o fundo, então você nunca termina de cavar. As nossas escolhas na vida, elas preenchem ou não a nossa experiência humana. E esse é o grande desafio, minha gente. O que hoje eu estou trazendo para preencher os vazios da minha vida? É uma matéria boa? É sólido isso que eu estou escolhendo? Isso é sustentável? Durante quanto tempo isso vai me sustentar ao longo da vida? Precisamos saber. É uma pergunta honesta que nós precisamos fazer. Como outro dia, encontrei um casal que estava sofrendo muito no namoro. E eu perguntei, falei, olha, o que vocês estão escolhendo para que esse namoro seja tão insuportável? O namoro fica insuportável a partir das permissões e das escolhas que o casal faz, não é verdade? Ou nós vamos acreditar em azar? Não, eu não acredito em azar. Eu acredito em construção, em escolha, naquilo que a gente permite vir, naquilo que a gente joga fora, naquilo que a gente traz. Então as nossas relações, elas vão nos preencher à medida que a gente faz escolhas certas. E outra coisa também, gente, que falta muito em nós, é a dimensão da vida espiritual. Se nós não rezarmos, se nós não tivermos uma vida espiritual, e olha, vamos abranger esse termo. Vida espiritual não é só essa coisa que nós achamos que é entrar dentro da igreja, participar e ir embora. Não. Vida espiritual é um conjunto de escolhas que nós vamos fazendo a partir da religião que nós professamos. Então nós aqui que somos católicos, você que é evangélico, você que é budista, você que é espírita, não sei qual é a sua religião. Mas o que eu sei é que você tem uma espiritualidade que lhe acompanha. O contexto dessa espiritualidade é que nos preenche ou não. É por isso que existem tantas pessoas que estão insatisfeitas com a sua religião. A religião não virou espiritualidade. Ela é apenas o cumprimento de um rito, de uma obrigação. Eu vou lá, participo da missa, mas a missa não virou espiritualidade em mim.
Então, o vazio, a religião pode preencher o vazio humano, desde que ela se transforme em espiritualidade, que é viver justamente as dimensões da vida do Espírito. São Paulo falava de maneira tão bonita isso, né? Ele fazia uma distinção que é até perigosa: as coisas da carne e as coisas do Espírito. Nós sabemos muito bem o que é isso, mas sabemos na teoria, mas muitas vezes na prática nós não sabemos viver, porque a gente se perde. As coisas do Espírito são aquelas que nos enobrecem, que nos jogam para cima. São as palavras boas que nós lemos através das leituras que nós fazemos, através de uma palavra de Deus, do Evangelho, através de um salmo, através de um canto de liturgia, através de uma música de mensagem. Nós elevamos o nosso espírito toda vez que uma palavra bendita toma conta de nós. Essas são as coisas do Espírito. E a religião trabalha o tempo todo propondo coisas do Espírito. As coisas do Espírito, elas moldam o nosso caráter. Por isso que nós precisamos associar diretamente o princípio religioso que me rege e as minhas escolhas. Qual é o meu caráter? A minha capacidade de ser eu mesmo, de ser verdadeiro, de ter uma postura séria. É o que a igreja nos propõe, né? A igreja nos propõe mandamentos, a igreja nos propõe regras, mas não é para nos aprisionar, é para nos dar suportes para que nós possamos ter uma vida espiritual. Porque se não tivessem regras, nós não saberíamos nos amparar, nós cairíamos. Todo o aparato eclesiástico, de liturgia, de ritos, está a serviço da vida espiritual. É bonito a gente, por exemplo, pegar um livro de Teresa d'Ávila. Como é que geralmente eles dão os títulos, né? Escritos espirituais de Teresa d'Ávila. Ela está falando justamente ali. Naquele livro, ela escreve sobre as lutas que ela tem de sair deste mundo da carne para alcançar as coisas do Espírito. E Teresa d'Ávila é uma especialista em mostrar isso com muita poesia, com muita realidade. Se você não teve a oportunidade, leia os escritos de Teresa d'Ávila. Você vai ficar fascinado, porque essa mulher ela é muito humana. E ela não pratica uma religião etérea, dessas que não se mistura na realidade, não. Diz que tem uma cena, eu não sei se isso é verdade, né? Eu não sei onde que está escrito também, né? Aí diz que ela estava, sei lá, eu acho que ela estava no banheiro, né? Fazendo as necessidades dela. E nisso, dizem que o diabo, né? Soprou um espírito, uma palavra maligna na cabeça dela. Teresa, uma mulher tão pura como você, fazendo uma coisa suja dessa, né? Aí disse que ela virou assim: pois é, meu querido, e tudo isso que eu estou fazendo eu ofereço a você. Se é verdade ou não, está lá na história dela, né? Não é interessantíssimo isso? A pessoa conseguir rezar na hora que vai fazer as necessidades. Isso é rezar a vida, né? O Padre Léo era um especialista nisso, né? Em rezar a vida. E o Léo falava muito dessa religião que preenche o vazio do coração. Preencher o vazio do coração através de uma religião tem que ser uma religião como essa, de Teresa d'Ávila, de Padre Léo, de Monsenhor Jonas Abib, que faz da realidade concreta o lugar da oração. É igual aquela mulher que chega, né? Antes de sair de casa, ela bate no marido, no papagaio, nos meninos, no balai de manga e fala: eu preciso ir para a missa, e bate em todo mundo. Pelo amor de Deus, a missa tem que começar antes, né? É não bater em ninguém para ir. Que às vezes a pessoa, para ela ter uma prática religiosa, ela fica agressiva. Ou quando ela volta da missa, ela volta batendo em todo mundo, porque ninguém foi na missa com ela. Bando de safados, vocês estão todos no inferno. Aí a missa não virou espiritualidade, né? Ela tem que chegar feliz: não, gente, a missa foi tão boa, eu estou tão em paz, né? Não, agora já volta com aquela cara brava para a gente perceber que ela não gostou da gente não ter ido. Não virou espiritualidade, não preencheu o vazio. Quando nós fazemos dessa nossa experiência, é uma experiência saudável de religião, é isso, né? Aquilo que eu pratico do ponto de vista ritual, a minha oração do texto, a minha oração, a minha devoção, enfim, qual seja a sua prática religiosa e o que faz parte do rito que você celebra, você tem que extrair deste rito
A sugestão que este rito faz para uma vida prática. É aquilo que na palavra de São Tiago, na carta de Tiago está dizendo. Não só as obras, não só a fé. É a reconciliação desses dois aspectos. O que eu acredito me leva a agir. O contexto da minha religião me leva a ter um comportamento. Sou solidário, de repente, ser simpático com as pessoas que a gente encontra, ser amável com quem a gente encontra, né? Ser acessível ao outro. Isso é tão bonito, né? Quando você tem a oportunidade de estabelecer vínculos e que a pessoa, é aquilo que a gente falava no primeiro bloco, a pessoa não tem receio de chegar perto porque ela sabe que você é uma pessoa religiosa. A sua religião quebra o muro da cidade. Às vezes a gente tem muita ânsia por novidade, cuidado. Às vezes Deus vai nos falar naquilo que já foi dito há muito tempo. Às vezes nós temos muita ânsia de novidade, nós queremos sempre uma coisa nova e nós nos esquecemos que às vezes Deus nos fala nas raízes. Naquilo que já está ancorado há muito tempo na nossa vida, naquela palavra que nós recebemos do padre que nos atendeu na primeira confissão lá na nossa infância, ou naquela pregação que foi inicial no nosso processo de conversão. Nós precisamos voltar a essas origens. Revolucionar, você sabe que revolucionar é justamente você retornar aos inícios, não é fazer uma coisa nova, é você retomar aquilo que era original, inicial. Isso é revolucionário. É quando você é capaz de recrutar tudo que já é antigo dentro de você e permitir que esse antigo continue lhe comunicando. Porque às vezes isso é até muito cruel, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que já me acompanha há 10, 15 anos, fica querendo novidade o tempo todo. Eu entendo que essa possa ser a expectativa. Mas chega um momento que as novidades acabam. Qual é a palavra que já mudou a nossa vida? Qual foi a frase que mudou a nossa vida? Ou que iniciou, desencadeou um processo de mudança? É ali que Deus mora. É ali que Deus reside. Eu já ouvi tantas coisas novas, mas o que continua gestando o meu dia a dia é o antigo. É aquilo que eu ouvi do Padre Léo tantas vezes na minha vida, quando eu tive a oportunidade de conviver com aquele homem, quando eu tive a oportunidade de dividir os meus dias com ele. Quantas vezes eu me pego renovando a minha vida a partir de conselhos do Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho sempre foi uma pessoa muito amiga, muito próxima a mim. Muito embora eu não more com ele hoje, ele continua dentro de mim através de todos os conselhos que dele eu ouvi. Eu sempre digo isso, tudo o que aconteceu na minha vida, Padre Joãozinho que me ajudou a abrir as oportunidades. Mas esse homem falou muita coisa para mim que eu jamais poderei me esquecer. Uma delas, quer ser um padre comunicador? Estude todos os dias da sua vida. Porque comunicação é uma coisa que a gente aprende. Você aprende a falar diante da televisão, você aprende a falar no rádio. Essas técnicas, você vai numa aula, você faz um curso, se você tem um dom para isso, você vai e desenvolve. Agora, conteúdo é o que faz a diferença de uma comunicação. Eu não preciso que o Padre Joãozinho me diga isso de novo, já me disse uma vez. E aquilo se torna para mim um referencial de novidade. Quando às vezes eu fico lá na preguiça do meu dia, com preguiça de abrir um livro, de retomar um pouco da teologia que eu estudei, sempre me recordo. Eu tenho um compromisso com o meu povo. O povo merece um padre qualificado. Da mesma maneira como os padres que agora me assistem. Eu tenho graças a Deus, uma oportunidade de comunicar a muitos sacerdotes, a muitos pastores também que nos acompanham. A nossa missão é assim. Se a gente não investe no nosso conhecimento, o povo fica no prejuízo. Que às vezes a oportunidade que aquela pessoa tem de crescer passa por mim, passa por você. Mas o antigo continua tendo seu valor. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de uma maneira nova, mas sempre antigo. Tudo aquilo dentro do meu coração que está devidamente enraizado no essencial. Para mim, essa é a palavra mesmo que tem gestado os meus dias.
é a calma. Tanta coisa, você não faz ideia do tanto de coisa que na minha vida saiu do eixo, desde o ano passado. Desde o final de dezembro, início de janeiro, fevereiro, março, uma coisa atrás da outra. E coisas graves, sérias mesmo, que me fragilizaram muito como pessoa. Ainda estou tentando administrar algumas delas, que refletiram muito na minha saúde. Estou no meio, na verdade começo hoje um tratamento novo. Tive a graça de encontrar um médico que me olhou na totalidade, que me viu a partir de exames muito bem feitos, né, laboratoriais, lá do meu povo querido de Petrópolis, uma terra que eu amo muito, e descobri uma série de irregularidades que são naturais de uma vida estressante, que a gente sabe que é o problema de todos nós. Não sou eu só que tenho uma vida estressante, você também tem, tenho certeza. Mas a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa fazer a gente precisa se olhar com carinho e com calma. Às vezes a gente se olha com pressa demais. E eu achei muito interessante porque quando o médico ele olhava os meus exames, ele olhava com muita calma. E aquilo para mim foi profundamente transformador. Quando eu tive a oportunidade de estar diante dele, um homem muito sábio, apesar de muito jovem, com muita experiência, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou: padre, quando a gente começa a ter as manifestações no exterior do corpo, é porque alguma coisa interna já está muito deficitária. Então, às vezes, a gente não chega nem a manifestar. Claro, às vezes a gente pode engordar, pode ficar fora de forma, pode perder o fôlego quando sobe uma escada. A vida vai nos ensinando, vai nos mostrando. A vida é muito sábia, porque ela tem autoproteção. O corpo é um mecanismo muito interessante. Ele se autoprotege o tempo todo. Então, às vezes, a gente pega uma gripe, porque ele está gritando que precisa descansar. Às vezes a gente tem um processo alérgico, é porque ele está gritando que ele precisa de atenção. Então, naquele momento em que ele olhava os meus exames, ele falava disso para mim. O nosso estilo de vida pode nos matar, como também pode nos salvar na hora certa. Então, se o senhor está aqui hoje, diante de mim, querendo a minha ajuda, eu me disponho a mudar o seu estilo de vida para que você tenha condições de favorecer o seu corpo, a dar a resposta que a sua missão precisa do Senhor. E eu achei muito, muito, muito pertinente naquele momento da minha vida ouvir alguém que estava cuidando de mim. Eu que tenho como missão cuidar de tanta gente, eu não tenho medido os meus esforços para fazer com que todos os dons que Deus me deu, eu tenha condições de colocar isso a serviço das pessoas. Eu trabalho muito. Mas a gente sabe que dentro desse contexto de muito trabalho, que também é a sua vida, eu tenho certeza disso, a gente precisa das pausas repositoras. A gente precisa se oportunizar o cuidado que nos ajuda a dar conta do fardo que a gente leva. Eu não pretendo parar de trabalhar. Eu não pretendo trabalhar menos. É minha meta de vida continuar fazendo tudo que eu faço. Mas, por outro lado, precisa ser a minha meta de vida alimentar-me com qualidade, fazer aquilo que o meu corpo descansar na hora certa, para que o meu corpo tenha condições de me proporcionar a missão da minha alma. Que é no corpo que eu levo a minha alma. Não é assim? E esse tempo foi para mim, minha gente, uma oportunidade de equalizar tudo isso. Olhei para a minha vida e percebi como eu valorizava algumas bobagens, como eu cultivava alguns excessos, como algumas coisas bobas que eu estava dando atenção seriam perfeitamente dispensáveis. Precisa ter muito cuidado quando você vai estabelecer um relacionamento com o outro, colocando a sua intimidade, a intimidade do seu coração, colocando seus sentimentos. Então, às vezes, não dá certo por isso. Eu ainda não amadureci o suficiente para poder oferecer-me ao outro. Agora, veja bem, esse sofrimento que você passa ao outro, hoje, já que aconteceu da mesma forma nos outros relacionamentos,
significa que pode ser que o erro esteja justamente na maneira como você administra esses relacionamentos. Nós não podemos ficar repetindo conscientemente os mesmos erros. Tenha coragem de colocar para você, de identificar como é que você erra ao estabelecer o relacionamento com o outro. Onde é que você peca, poderíamos dizer, né? Não no sentido de pecado que precisa ser confessado ao padre, não. Mas aquele pecado que você peca contra você mesmo. Você abre mão demais do seu mundo para ter o outro na sua vida? Que às vezes é assim. O namoro começa e você imediatamente abre mão do seu mundo porque você quer agradar o outro. Você abre mão das realidades que você tem, daquelas que já faziam parte de você. Às vezes existem relacionamentos em que os cônjuges exigem até que o outro deixe os seus amigos de lado. Não é possível isso. Não há possibilidade de você estabelecer um relacionamento em que você tenha que abrir mão da sua vida para que aquilo dê certo. Ah, padre, mas o amor não é renúncia? Sim, mas espera o amor concretizar-se, espera você saber que de fato você ama e é amado, para começar a dar passos na direção dessas renúncias. Precisa namorar sem muitas pretensões no primeiro momento. Precisa namorar com mais leveza. Não abra totalmente o seu coração para alguém que acabou de chegar. Você não sabe se isso vai valer a pena. Não quebre a sua intimidade só para ter a garantia de que o outro vai ficar. Não. O amor ele dá é muito mais fácil você encontrar um relacionamento em que você se sinta amada quando você não espera tanto por ele, quando você não cria tantas expectativas, né? Olha, você já está idealizando até o retorno do rapaz. Já está esperando que ele chegue com uma mala de desculpas, né? Para poder recomeçar com você. Isso aqui já é expectativa que você não tem o direito de alimentar. E outra, namoro. O namoro, ele é um ensaio do casamento. Quando você namora, você fica vendo aquilo que pode dar certo e aquilo que não, e aquilo que tem tudo para dar errado. Por isso que ele precisa ter a liberdade de terminar. Impressionante como os vínculos são cada vez mais transitórios. Nós temos dificuldade de fazer com que um relacionamento quebre aquela primeira barreira da superficialidade, que ele fique fecundo. E não é só namoro, não. Até um relacionamento de amizade passa por esse risco. Como é difícil a gente alimentar uma amizade profunda. Por quê? Primeiro porque os ambientes que a gente frequenta nem sempre nos proporcionam uma conversa que nos faz ficar amigos. É sempre tudo muito conturbado, sempre todo mundo muito distraído com os celulares e cada um estabelecendo conversas paralelas. Você está conversando com uma pessoa, ela está ali digitando coisas no celular dela e prestando atenção em você ao mesmo tempo. Então nós somos muito superficiais, estamos vivendo de maneira muito superficiais. É natural que os nossos relacionamentos também entrem pela mesma perspectiva, né? Não é possível a gente criar vínculos fecundos com tanta superficialidade. É uma mudança de vida mesmo. Passa pelo conceito de conversão. Interessante, né? A conversão que Jesus nos propõe é justamente a gente ir cada vez mais tomando posse do nosso coração. É um movimento de profundidade, veja bem. É um movimento que faz com que a gente tenha uma busca interior que nunca vai terminar. A superficialidade tem fim, a profundidade não. Quando você opta por viver uma busca de amadurecimento, por exemplo, como essa menina aqui, por que os meus relacionamentos não dão certo? É preciso investigar-se. Não dá para ir fazendo esse rolo compressor, apenas dando a desculpa para si mesmo e para os outros. Ah, eu tenho dificuldade de amar e ser amada. Eu tenho dificuldade de ser fiel. A pessoa nunca toca de fato o cerne das questões.
Que ninguém é assim por acaso. Algum motivo ali precisa ser descoberto, ser investigado, para que a gente tenha condições de mexer nele. Aristóteles, um filósofo clássico, dizia que a vida só vale a pena ser vivida à medida em que ela é refletida. Aquele que não reflete a vida que vive, aquele que não reflete a experiência pessoal, diária, nós podemos chamar até isso de exame de consciência, Faz uma leitura cristã disso. O que é o exame de consciência? Aquela oportunidade que a gente tem de voltar os olhos para o nosso jeito de viver, para a vida que nós estamos escolhendo, e aí você ter coragem de ser o seu juiz, de ter coragem de fazer uma interpretação se está sendo justo ou não aquilo que você estabelece para você. Qual é o papel do juiz? A jurisdição é justamente olhar para a realidade, para as partes que compõem aquela realidade e identificar se é justa ou não aquela relação que as partes estão estabelecendo. Eu preciso fazer isso todo dia comigo, você também. Olhar para as escolhas que você faz na sua vida, para o tratamento que você se oferece e saber se você está sendo justo. Muitas vezes nós não chegamos à resposta que essa menina aqui precisa chegar. Por que que meus relacionamentos são tão vazios? Por que que mesmo ela sendo uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, por que que apesar de todos esses valores que ela tem, que ela enumera aqui no início, tem uma boa família, pratica uma religião de maneira saudável, é estudiosa, por que que com ela alguma coisa está dando errado? Talvez falte estabelecer esse juízo. Investigar-se com mais propriedade. E quando o assunto é relacionamento, gente, a primeira coisa que nós precisamos colocar no tribunal é o tanto que a gente se ama. Como é que você sabe que é um relacionamento doentio? Quando não existe alegria na entrega. Quando você percebe que o outro está lhe pedindo aquilo que você não poderia dar a ele, que é a sua identidade. Eu para amar você, você terá que mudar isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. Tudo bem. Se for para mudar coisas que antes eram ruins em nós, o amor do outro nos ajuda, porque nos constrói. Vai nos mostrar aquilo que a gente tem de exagerado, aquilo que pode ser lapidado. Mas quando o amor do outro é condição, a condição para que o amor exista é que a gente abra mão de ser quem a gente é, então alguma coisa está errada. Então o outro não está me amando, o outro está me sequestrando. Você poderia estar perguntando, mas padre, como é que uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é? Acontece demais, minha gente, acontece toda hora. Como padre, eu tenho esse acesso ao sacrário da consciência das pessoas. Então eu encontro muita gente roubada de si mesmo. Gente que precisou abrir mão de ser quem é para ter o outro ao lado. Que isso acontece muito. De repente, eu amo uma pessoa, eu sou tão apegado àquela pessoa, que eu sou capaz de abrir mão dos meus sonhos para não perder aquela pessoa. Não podemos negligenciar o amor que a gente se oferece. Que boicote é esse? É um auto-boicote, A pessoa se boicota o tempo todo. Porque ela, ao invés de oferecer a ela o amor necessário, isso é, o cuidado, porque como é que o amor próprio se expressa na vida de uma pessoa? Através do cuidado. Do cuidado que eu tenho comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, o cuidado que eu tenho com a minha alma, com o meu espírito, aquilo que eu me ofereço diariamente, o livro que eu leio, a música que eu escuto, os lugares que eu frequento, os amigos que eu deixo ter uma autoridade sobre mim. Tudo isso é expressão do amor próprio. Quem não se ama, não passa no filtro aquilo que se oferece.